Oi pessoal, meu nome é Vinícius, o pessoal me conhece muito por Vini, do @viagensforever, e eu vim aqui a pedido do Daniel e a pedido do André para falar para vocês de aplicativos de viagem, todos os aplicativos de viagens possíveis para te ajudar a planejar uma viagem durante a sua viagem e depois para finalizar a sua viagem. Então vamos lá. Nessa primeira parte eu vou falar sobre as passagens, que é o principal e é o que mais a gente tem gastos, né, antes da viagem. Para que a gente possa encontrar as passagens baratas, a gente utiliza de alguns aplicativos. Cada um tem a sua peculiaridade. Eu vou falar cada um e eu vou falar por que eu uso cada um, tá legal? O primeiro aplicativo é esse aqui, o Skyscanner. E você vai me perguntar, Vini, para que eu uso o Skyscanner? O Skyscanner é o maior aplicativo de buscas de passagens aéreas do mundo. É o que mais traz resultado, é o mais fácil de usar. Você pode criar alertas onde você coloca o lugar que você vai partir e o lugar de destino e aquele mês ou aquela data específica e ele cria alertas para você. Então é o maior. E também por testes não só executados por mim, mas por todos os outros viajantes, é o aplicativo que a gente mais consegue passagens aéreas baratas, tá? Então fica aí a dica, já anota, porque esse não pode faltar no seu celular. O segundo aplicativo de busca de passagens aéreas, também muito utilizado, é o Google Flights, que deixa, não precisa nem uma explicação mais detalhada. Por quê? Só de falar que ele é do Google, a gente já sabe que o negócio funciona e o negócio é bom. Ele tem muita similaridade com o Skyscanner. Então, a mesma forma de você pesquisar no Skyscanner o aeroporto de partida por o aeroporto de chegada, você vai utilizar no Google Flights. O Google Flights é esse ícone aqui, tá legal? O terceiro aplicativo de passagens aéreas baratas que eu costumo utilizar é o Voopter. Aí você vai me perguntar o que diferencia o Voopter do Google Flights e do Skyscanner. O Voopter ele tem uma particularidade muito interessante. Eu posso colocar 4 datas de partida e 4 datas de chegada. Ou seja, o próprio aplicativo vai falar para mim qual que é a data mais barata para eu viajar entre essas 4 datas de partida e 4 datas de chegada, tá? Então, quando você está com preguiça de ficar fazendo as simulações lá no Google Flights ou no Skyscanner, parte para o Voopter e coloca as 4 de ida e as 4 de volta e não vai ter problema, ele vai fazer uma busca legal para você. O quarto aplicativo que eu uso muito é o Kiwi. Aí você vai me perguntar, mas o que o Kiwi tem que os outros não têm? O Kiwi ele faz busca passagens aéreas por regiões, tá? Como assim, Vini? O Kiwi você pode colocar partindo de um determinado aeroporto no Brasil, chegando na Europa. Então ele vai pesquisar o aeroporto, ele vai pesquisar a passagem mais barata, partindo, por exemplo, do aeroporto de São Paulo e chegando em qualquer aeroporto da Europa, ou da Ásia, ou dos Estados Unidos, ou de algum continente, ou de alguma região específica. Eu utilizo muito quando eu quero pesquisar, por exemplo, uma passagem para a Europa, porque daí eu posso ir para a Espanha, ir para Portugal, ir para a Itália, ou ir para a França, e depois, lá na Europa, eu pego qualquer outro voo ou um trem e vou para o país que eu quero. Então é muito utilizado o Kiwi por causa disso, tá? E agora eu vou falar para vocês os aplicativos para transporte terrestre, né, que não podia faltar. Eu vou falar de 2 principais aplicativos. No Brasil, a gente utiliza muito o Buser. Aí você vai falar que Buser? Já ouvi falar. O nome próprio já diz. É como se fosse o Uber do busão. As passagens no Buser são até 60% mais baratas do que numa empresa de ônibus convencional. Por quê? Porque ela usa um sistema de fretamento, tá? Então você baixa o aplicativo, faz a busca da cidade de partida até a cidade do destino e normalmente a passagem está 60% mais barata. É muito barato, gente. Eu fiz recentemente uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, que ela custa mais ou menos 200 e alguma coisa. Eu paguei R$ 80 para ir de São Paulo para
para o Rio de Janeiro. É realmente muito barato, tá? Vale a pena. Cada vez mais o Buser está investindo no Brasil e ele está buscando novas cidades. Um outro aplicativo é a Flixbus, né? A Flixbus ela tem várias categorias de passagem e algumas categorias muito boas. Por exemplo, você compra um valor fixo com eles e você pode viajar para qualquer lugar que o Flixbus atenda por 100 euros. Até 5 viagens. Então você pode viajar 5 vezes por 100 euros para qualquer lugar que a Flixbus atenda. Mesmo que essa passagem seja, por exemplo, 40 euros, você vai pagar, no caso, só 20 euros. Então vale muito a pena para quem vai viajar para a Europa, baixar o aplicativo. Um aplicativo, eu vou deixar esse aplicativo aqui, Flixbus. Então vale muito a pena baixar. Agora vamos falar da parte de hospedagem. O primeiro aplicativo, é o mais utilizado, claro, é o Booking.com, esse aplicativo aqui. Aí você vai me falar, Vini, o que tem no Booking.com de tão importante? Gente, é o maior site de hospedagem do mundo. Então, sei lá, 90% das empresas estão no Booking, tá? E através do Booking a gente consegue achar essas empresas e olhar a avaliação dessas empresas, que seriam hotéis, pousadas, hostels, tá? E em alguns casos também agora há quartos para alugar, tá? Porque o Booking começou a competir também com o Airbnb. Então o que eu recomendo você utilizar no Booking? Procure o nome da cidade que você quer se hospedar. Procure se informar do local, né? Que seria o bairro, o melhor bairro para se hospedar. Você filtra. E depois você filtra por preço. E depois que você olhar o preço, achou uma pousada, um hostel, um hotel que você gostou? Abra avaliação, tá? Procure empresas, né, que tenham uma avaliação superior a 7 ou 8. Porque não adianta você pegar uma coisa que não é legal. E leia as avaliações. Porque muita gente vê só o número da avaliação, mas não lê o que está escrito. Se o atendimento é bom, se os funcionários são bons, se a comida oferecida, quando é oferecida, é boa. Então leia os comentários, se os quartos estão limpos, entendeu? Se o ambiente é agradável, leia os comentários do Booking.com, tá bom? O segundo aplicativo é o maior concorrente, o Airbnb. O que o Airbnb tem de diferencial? O Airbnb conecta as pessoas que estão alugando quartos, alugando apartamento, alugando casas com os viajantes, os mochileiros. Então é muito interessante porque o preço é bem mais reduzido. Porque na maioria dos casos a pessoa não tem uma empresa aberta, não paga imposto, mas ela tem um cadastro sólido no Airbnb. Então, do mesmo jeito que o Booking, você tem que olhar as avaliações, tá? Então, se vai viajar para qualquer lugar do mundo, pesquise nesses dois sites. Pesquise no Airbnb, pesquisa no Booking. Porque às vezes, dependendo da quantidade de pessoas e dependendo do local que você está, às vezes é mais vantajoso você alugar um flat, um quarto na casa de uma pessoa que tenha quarto disponível, ou até alugar um apartamento, alugar uma casa. O terceiro aplicativo que eu quero falar para vocês é o Woodpeckers. A Woodpeckers é um aplicativo, não é um aplicativo específico de hospedagem, mas é um aplicativo de voluntariado, onde você troca, o mochileiro ele vai trocar o trabalho voluntário, seja numa fazenda de permacultura, ou num hostel, ou numa ONG até, pela hospedagem. Na maioria das vezes, com o café da manhã e em alguns casos até com o almoço, tá? Então, a Woodpeckers é uma plataforma que vai fazer a conexão, a ponte entre esses dois pontos. Quem quer hospedagem e quem quer hospedar, tá? O único ponto específico da Woodpeckers, você tem que pagar uma taxa de $49 por ano para ter acesso a essa plataforma, para conseguir conversar com quem quer dar essa hospedagem. Porém, se você entrar lá no @viagensforever e clicar no link da minha bio e digitar esse cupom de desconto aqui, você vai ter um desconto de $10 e vai pagar só $39. Então eu recomendo muito. É uma das coisas que eu vou fazer, se puder, até o final desse ano, tá? E é uma coisa que os viajantes já estão acostumados.
mochileiro, principalmente mochileiro, porque você pode conhecer o lugar através desse voluntariado, onde você vai trabalhar de 4 a 6 horas por dia, vai ter o resto do dia livre para você poder conhecer mais de perto a cidade que você está hospedado. E o quarto aplicativo de hospedagem nesse ramo, principalmente de mochileiros, né, é o Couchsurfing. Couchsurfing é um aplicativo que vai unir quem está precisando de hospedagem, geralmente é uma cama que está sobrando, um colchão até, ou até um sofá-cama, um sofá, com aquela pessoa que quer viajar. Então o Couchsurfing nada mais é do que o quê? Unir os viajantes com aquelas pessoas que têm um quarto, uma cama ou um sofá-cama disponível naquela cidade que o viajante quer. E qual que é a ideia do Couchsurfing? É juntar essas pessoas em troca de cultura. Você vai ficar hospedado na casa dessa pessoa, vai ganhar essa hospedagem, mas também você tem que levar cultura. Ensinar para essa pessoa aonde você veio, trocar uma ideia, passar muito mais da sua cultura. Então o Couchsurfing é isso. Você entra na plataforma, você se cadastra, baixa o aplicativo, né? Entra na plataforma, escolhe a cidade, começa a filtrar e começa a conversar com a pessoa que está oferecendo aquela hospedagem. Vocês vão conversando e se o santo ali bater, você marca, chega e se hospeda na casa da pessoa. É um dos aplicativos mais utilizados pelos mochileiros para se hospedarem no mundo, tá bom? Essa troca de hospedagem. E é claro, se você tiver a oportunidade de hospedar alguém, hospede também, né? Porque a gente não vai ficar só utilizando as hospedagens dos outros. Vamos hospedar também, né? Vamos utilizar o aplicativo aqui no Brasil e hospedar a galera que quer vir de fora. Agora, acabando essa parte pré-viagem, vamos falar dos aplicativos que a gente mais vai utilizar nas viagens. E começar pelos aplicativos de transporte, né? O primeiro aplicativo de transporte que eu vou citar é o Home to Hill. O que o Home to Hill faz? Home to Hill é um aplicativo que um brasileiro desenvolveu, que ele vai unir transporte público, ele vai unir os táxis, ele vai os carros de aplicativo, os mapas e até a pé. O que ele vai fazer? Você coloca o local que você está, o ponto que você está, e você coloca o ponto que você quer. E ele vai falar para você, ele vai calcular o preço do transporte mais barato, ele vai calcular a quilometragem e vai ainda falar para você que não compensa pagar nenhum transporte, que você pode ir a pé. É um dos aplicativos, se não for o aplicativo de transporte mais utilizado no mundo. Home to Hill, tá? Baixa, você tem que ter ele no seu celular para sempre, até aqui no Brasil. O aplicativo de transporte é não mais menos importante que o Home to Hill, né? Mas é o BlaBlaCar. O BlaBlaCar o que faz? BlaBlaCar conecta as pessoas que já estão fazendo aquela viagem de carro regularmente, ou vão fazer aquela viagem de carro, e tem alguma vaga disponível no carro. Por exemplo, o cara vai no sábado, no final de semana X, vai viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então o que ele vai fazer? Ele fala lá, entra na plataforma e fala, ó, estarei indo de São Paulo para o Rio de Janeiro naquela data e quero oferecer uma vaga no meu carro por um preço X. Você que quer utilizar naquele dia aquele transporte, só que de ônibus está muito caro, o aplicativo vai fazer essa ponte, vocês vão se conectar, vão marcar hora e local que o motorista vai pegar você e você vai pagar o motorista em dinheiro. É muito fácil e no final, por favor, avalie o motorista, tá? É utilizado muito na Europa, é utilizado também em alguns países, acho que da Ásia. Eu só utilizei na Europa e aqui no Brasil e utilizo muito, realmente vale muito a pena BlaBlaCar, tá? O terceiro aplicativo que eu quero falar para vocês é exclusivo aqui do Brasil. É uma novidade, ainda muita gente não conhece, chamado VAH. V-A-H. O que esse aplicativo faz? Ele vai calcular na sua cidade específica, né? Por exemplo, você está na cidade de São Paulo. Então você quer fazer um trajeto por aplicativos. Seja ele por Uber, pelo 99 ou algum outro aplicativo.
O que o VA faz? Ele vai calcular todos os aplicativos de motoristas que tem naquela cidade para você e vai mostrar, ó, esse aplicativo hoje está mais barato, incluindo o cupom de desconto. Então toda vez que eu vou utilizar qualquer aplicativo de motorista, e antes de entrar no aplicativo, eu entro no VA, faço o cálculo, clico lá no cálculo mais barato, ele abre o aplicativo que fez o cálculo mais barato e eu acabo pagando muito mais barato, realmente. Eu cheguei a pagar a corrida, por exemplo, no Rio de Janeiro, R$3, gente. R$4, uma corrida que ia durar, que ia custar 25 a 30 reais. Muito interessante esse aplicativo chamado VA. O quarto aplicativo é um complemento, é o Move It. O que o Move It faz? Ele é mais utilizado para transporte público. Então quando você quer saber para onde vai, como ir, qual estação de trem pegar, qual estação de metrô pegar, qual linha de ônibus pegar, qual táxi, qual tipo de transporte, eu utilizo muito o Move It. Então ele está sempre no meu celular, instaladinho, seja em cidades aqui no Brasil, ou seja lá fora, eu utilizo o Move It para fazer esse cálculo, tá? É um outro aplicativo que não pode faltar na sua galeria de aplicativos aí de transporte durante as viagens, tá? Agora vamos falar um pouco de aplicativos para turistar, né? Vamos falar um pouco de aplicativo para turistar, para a gente comer, para a gente encontrar aquele passeio. O primeiro aplicativo que eu quero falar para vocês é o Get Your Guide. O que o Get Your Guide faz? Você baixa ele, coloca a cidade que você está e ele vai mostrar para vocês todas as atrações turísticas que tem naquela cidade. O valor da atração, a hora da atração, se ela está disponível naquele momento, se ela está fechada, se ela está aberta e além do mais. Ele vai possibilitar você comprar o ticket para aquela atração. Compra o ticket, pega o código de barra, chega na atração, mostra o código de barra e entra. É muito vantajoso e na sua maioria o preço é o mesmo que você chegar e enfrentar aquela fila indesejada, né, que às vezes a gente pega quando a gente está desprevenido, não comprou aquele ticket, não comprou aquela entrada para aquele evento. O Get Your Guide faz isso pra gente com avaliações, com imagens, você pode ver realmente se vale muito a pena ir naquela atração ou não, a avaliação de quem já foi, se o preço tá legal, então vale muito a pena, baixa lá, Get Your Guide. O outro aplicativo para turista é muito utilizado, Around Me. Vini, o que Around Me faz? É simples, gente, o próprio nome já diz. Você chega num lugar, tô lá em Paris, por exemplo, quero comer alguma comida específica, ou tô em Roma, ou tô em São Paulo. Pega o celular, abre o Around Me e pega a localização do GPS e fala o que você quer. Ele vai mostrar tudo que tem naquela região em volta de onde você está. Os restaurantes, ele vai mostrar as atrações, ele vai mostrar para você se tem cinema, ele vai mostrar para você se tem um bar, uma balada, ou até um boteco, se for o caso, um restaurante. Então é muito legal o Around Me. E o outro, que é muito parecido com o Around Me, é o Foursquare. E tem a mesma funcionalidade. Você abre o Foursquare, ativa a localização por GPS e ele vai falar para você tudo que tem em volta da onde você estiver. Eu uso os dois, tá? Às vezes um mostra alguma coisa mais específica, o outro mostra alguma coisa mais elaborada, alguma coisa que eu não sabia que estava aberto naquele dia. Então eu uso um como complemento do outro, Foursquare e Around Me, tá? Esses dois aplicativos para completar aí a parte do turistão, digamos assim, né? E dando sequência aqui, podia deixar de citar o Tripcoin. Você vai falar, Vini, eu já ouvi falar desse aplicativo. Sim, é um dos mais utilizados. Para que eu uso o Tripcoin? O Tripcoin você vai criar taxas e criar categorias dos gastos para você utilizar na viagem. Então, como que eu costumo fazer quando eu vou viajar? Eu abro o Tripcoin, clico, por exemplo, viagem para a Europa ou viagem para o Nordeste. Eu clico lá numa nova viagem e crio essa pastinha. Por exemplo, eu vou para o Nordeste, vou passar lá algum tempo no Nordeste.
Então eu abro o Tripcoin e começo a cadastrar os possíveis gastos. E à medida que eu começo a minha viagem e eu começo efetivamente a gastar, eu vou substituindo aqueles gastos para os gastos reais. Por exemplo, paguei numa viagem para Fortaleza R$ 800 e de volta. Eu coloco lá, passagem aérea R$ 800. Chegando lá em Fortaleza eu precisei usar o táxi. Foi R$ 40 de táxi. Aí eu coloco, tal dia, R$ 40 de táxi. Depois, nesse mesmo dia, gastei R$ 20 numa pizza à noite para comer. Tal dia, R$ 20. E vou cadastrando no ato do meu gasto, eu vou cadastrando esse gasto lá no aplicativo. Então, no final, eu vou ter uma média, né, de todos os meus gastos. Porém, não é só isso, né? Qual que é a vantagem do Tripcoin sendo utilizado dessa forma? A vantagem é que você vai conseguindo equilibrar os seus gastos. Gasta mais num dia, naquele outro dia você gasta menos, você computa que você gastou, então na média você vai conseguindo controlar os seus gastos. Principalmente para o pessoal de mochilão, que vai fazer mochilão de 2, 3, 4, 5 meses, às vezes até 1 ou 2 anos. O Tripcoin é muito mais vantajoso do que você ficar anotando num papel, numa agenda ou ficar lançando no Excel. O Tripcoin está ali na mão, gastou, lançou, gastou, lançou. E agora, para finalizar essas nossas dicas iradas aqui, eu vou falar para vocês de alguns aplicativos coringa, que seriam os aplicativos bônus, que eu considero bônus para vocês, tá? Que não podem faltar, não só nas suas viagens, mas sempre que você tiver com o celular. Quais são eles? Os dois primeiros que eu vou deixar aqui é o Wi-Fi Magic e o InstaBridge. O que esses dois aplicativos fazem? Gente, para o viajante, para o mochileiro, que às vezes viaja para fora, esses aplicativos são maravilhosos. Eles são banco de dados de senhas de rede Wi-Fi abertas não, públicas, né? Rede Wi-Fi de um parque, rede Wi-Fi de restaurante, uma rede Wi-Fi de alguma entidade governamental, de uma ONG, da praça, né? Porque às vezes algumas cidades têm Wi-Fi na praça. Esses dois aplicativos eles vão trazer para você as senhas dessas redes Wi-Fi, tá? Muito importante, eu vou deixar aqui observado. Ele não mostra a rede Wi-Fi das residências, tá? E para finalizar esse nosso papo aqui, o último aplicativo bônus é o Wikiloc. Aí você vai falar, o que é esse Wikiloc? O Wikiloc, gente, é um aplicativo de trilha, aonde você vai baixar no seu celular e você vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro fazer uma trilha. Tá? Uma trilha que não exija, por exemplo, um guia, tá? Você baixa o Wikiloc, você vai baixar o mapa da cidade do Rio de Janeiro, ele vai mostrar todas as trilhas para você. E qual que é o legal desse aplicativo? Ele funciona offline. Você não precisa estar usando Wi-Fi ou 3G. Baixa o aplicativo, só vai utilizar o sinal do GPS. Então ele vai demarcando a trilha que você está fazendo em cima da trilha que alguém já fez. Você vai ver o comentário dessa trilha, os níveis dessa trilha, se é difícil, se é fácil. É muito bom, eu utilizo sempre, é lógico, nas trilhas que não dependem de guias, tá? Aquelas trilhas fáceis, mas que mesmo assim você não sabe como fazer essa trilha. Então, um aplicativo, ó, coringa para os trilheiros aí. Baixem e utilizem o Wikiloc, tá? Então, gente, isso aí. Espero que vocês gostem, espero que vocês possam utilizar todos esses aplicativos. Qualquer dúvida, entra lá no meu perfil, no @viagensforever, pode mandar direct, pode mandar sinal de fumaça, qualquer coisa, eu vou estar sempre lá disposto a ajudar a resolver qualquer tipo de dúvida de viagens e sobre todos esses aplicativos ou outros aplicativos também que surgirem, outras dúvidas de vocês, tá legal? Um forte abraço e novamente agradeço o André e o Daniel pelo convite aí, é nóis!